Então vamos começar, Wanda, já deu o horário. Boa tarde a todos. Meu nome é Emily Scardo, eu faço agronomia no IFES Campus Itapina e faço parte da Proagro Júnior na direção dos recursos humanos. Hoje eu vou ser a monitora de vocês no curso do Wander sobre a implantação e condução do pomar de pitaia. E o Wander, né, ele é engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal de Minas Gerais, no campus de Montes Claros, e está com seu doutorado em andamento no programa de pós-graduação em agronomia e horticultura na Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista. E o seu mestrado já concluído no mesmo programa. O Wander, ele é professor facilitador na Universidade Virtual do Estado de São Paulo, na Univesp. E além de ter sua especialização em andamento nos processos didático-pedagógicos. A gente está aqui recebendo também a dona Maria do Carmo, que é a mãe do Wander, que vai estar participando com a gente durante o curso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem apertar o botão de levantar a mão, que o Wander vai estar respondendo, e também podem colocar as perguntas no chat. Wander, eu passo agora a palavra para vocês. Desejo a todos um bom curso. Muito obrigada. Certo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente. Acho que a maioria de vocês estava na palestra, né, de segunda. A Emily me falou. Então, daí a gente pensei, né, em fazer essa transmissão aí, né? Eu pedi minha mãe, porque eu estou aqui em Botucatu, e o nosso pomar é lá no norte de Minas, né, na minha região. E daí a gente vai fazer aqui uma espécie de visita técnica virtual, né? Uma vez que essa pandemia, né, veio aí para quebrar aí várias, né, barreiras e tal. Então, né, a gente tem que tentar aí inovar, né? Tentar mostrar, talvez muitos de vocês aí talvez nunca tiveram acesso a uma plantação. E então, a gente tem um formato bem pequeno, né? A gente tem quase 150 plantas apenas. Uma vez que meus pais, eles... É agricultura familiar, né? Não é a atividade principal deles, né? Meu pai é produtor de leite. Minha mãe, a atividade principal dela ela trabalha na escola municipal, né? Aí na zona rural. Lá no distrito de Manga, já é bem próximo da Bahia. Então, se a gente tivesse um pomar, né, muito grande, ia ser bem complicada a questão da mão de obra, né? Porque a agricultura familiar, se a gente estiver pagando a mão de obra, a gente quebra, né? Porque além de não encontrar com facilidade, né, mão de obra, se torna bem oneroso, né? Então, a gente tem, além do pomar, né, na área principal, a gente tem essas plantas, como vocês podem ver aí, em tutores vivos. Aí é na moringa, né, como eu falei para vocês na palestra da segunda-feira. A moringa, ela é uma espécie que cresce bem rápido, é ideal para desenvolver em qualquer tipo de solo, e é fácil de estar realizando a poda. Vocês podem observar que ela já vai abrindo as ramificações laterais, que aí fica ideal para criar sustentação para a pitaia, né? Mas é claro, a gente tem que estar amarrando elas aí para poder sustentar, né? Embora a pitaia já emite, né, suas raízes grampiformes, mas a gente tem que estar amarrando para ela ir se adequando, né, ao suporte vivo, né, ao tutor vivo. Essa aí mesmo já produziu fruto, né, na safra passada. Só que também para situar vocês, a gente está em setembro. Esse ano a gente está com a previsão de a safra iniciar mais cedo, então até o próximo mês com certeza já estará emitindo aí botões. Tem também aqui uma pitaia aí no flamboyant, né, que é uma espécie ornamental das flores vermelhas, né, muito atrativa. Também dá certo, né, para colocar pitaia. Porém,
as mais utilizadas mesmo, né? A moringa e a glericídia, utilizada, por exemplo, lá no pessoal do Rio de Janeiro, que utiliza bastante a glericídia. E tem também aqui, né, a gente provisou aí que essa árvore aí é um pereiro, né? Daí, como ela já era uma árvore já implantada, né, de muito tempo, ficaria muito alta, né? Porque se a gente deixar, a pitaia vai subindo. Se plantar ela num poste, ela vai subir. Só vai parar de crescer e produzir fruto quando ela cair, e aí cessa o crescimento apical, né? Daí ela cai e emite brotações, e a partir daí que sim, ela vai emitir os botões florais para produzir fruto. Mas é semelhante, por exemplo, uma analogia é semelhante ao morangueiro, né? Se você plantar, a gente inclusive cultiva morango também. Se você plantar o morango lá na horta, né, sem o mulch, sem uma cobertura, ele vai enramando, soltando estolões, né, e não produz fruto. Só quando a gente poda, né, esses morangueiros, deixa no espaçamento correto, e daí sim ele para de gastar energia com novos estolões, e daí sim ele vai começar a produzir os frutos. Então, a pitaia é mais ou menos nesse mesmo sentido. Enquanto ela está crescendo, né, ela dificilmente emite os frutos, né? Embora mesmo que seja já uma planta de uma muda, né, de planta adulta. Aí aqui agora a gente está descendo para a área principal, né, porque a gente tem aqui esse pitaial, e daí tem outras várias pitaias espalhadas aí pela propriedade, né, no quintal, né, na chácara. Daí, né, vocês podem observar aí o solo todo coberto com, com, com amendoim forrageiro, né. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, se vocês colocaram na tela mais cheia, mas não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem. Tá dando para ver sim, Wander. Certo. Qualquer coisa, vocês têm a opção aí de vocês alterarem o layout, tá certo? Para ver um pouco maior na tela de vocês. Daí vocês podem observar ali, tem pouco tempo que a gente está utilizando a aspersão convencional mesmo. Por favor, mãe, mostra o aspersor azul aí para o aspersor, para ele novamente, que eu quero falar um pouco sobre a irrigação, né? Porque acho que ela desceu muito, acho que a internet, acho que o roteador não jogou até mais distante. Travou aí, né? Travou para vocês também? Sim, travou. Sim. Sim, travou. Então, acho que ela deve ter visto que travou, daí ela deve subir um pouco mais. Daí, a gente utilizava, quando a gente implantou o pomar, em 2018, a gente utilizava a irrigação por gotejo, né, que é uma irrigação localizada, tem bastante economia, né, uma eficiência de 90%, né, quase não tem evaporação, né, essa irrigação localizada. Porém, a pitaia, acho que tem na janela, caiu mesmo. Porém, a pitaia, ela tem a raiz bem superficial, né? O sistema radicular dela é bem superficial, e ela quase não aprofunda, né? Em torno de uns 10 centímetros, porém ela cresce bastante lateralmente. Então, vou só avisar meu nome aqui para ela tentar entrar novamente. Então, depois que as pitais já estavam um pouco mais desenvolvidas, né? A gente colocou a irrigação por aspersão. Também por viabilidade, né? A irrigação por gotejo é porque a gente tem a bomba, né, no rio, e daí tem a caixa d'água, né, uma caixa com 40 mil litros, e daí a água descia por gravidade, né, por gotejamento. Porém, agora com a aspersão, né, vai direto, né, com
motor por irrigação automática, né? A gente irriga na irrigação noturna, né? Uma vez que é mais barata e a eficiência também é melhor, né? Porque se a gente irriga durante o dia, tem muita perda, né? Por evaporação. E daí, então, no caso, a gente não faz fertirrigação, né? Toda adubação é via solo ou via foliar, por aplicação mesmo, e não via irrigação. E acho que ela vai tentar entrar novamente. E aí, ela entrou lá, já está também escurecendo. E vira a câmera aí, coloca na. Isso, isso. Acho que é porque ela desceu muito e o roteador não chega até lá. Pode ficar um pouco mais em cima mesmo, lá no pomar, lá nas pitais, um pouco mais em cima. Sem descer tanto, porque senão a internet cai. Bom, e é isso, pessoal. Também quero, como a gente vai falar, né, sobre implantação, né, planejamento, gestão. Também isso, né, vai de cada propriedade, né? No nosso caso, como eu moro fora, né, para estudar e tem só os meus pais, né, como eu falei para vocês. E aí, né, a gente tem uma gestão adequada para nós. Tudo tudo que foi gasto, né, tudo que eu gasto durante o manejo, né, tem tudo em planilha, né, no Excel, para a gente ter um controle, né? Também tudo que entrou, né, das vendas de mudas, vendas de frutos. Também vale lembrar também que enquanto a pitaia não dá o retorno, você pode estar plantando outras culturas, né, nas entrelinhas. Pode descer um pouco mais lá no amendoim, lá no início, lá que não cai não. Até lá dentro do pulmão, um pouco em cima, a internet não cai não. Daí, aí mesmo, dentro dessa pequena área, né, no primeiro ano, foi plantado quiabo, além do mamão, que a gente plantou para proporcionar o sombreamento, teve também pimentão, várias culturas. Porém, a gente foi descobrindo, né, inicialmente tinha o maracujá, mas não dá certo, né, o maracujá também tem essa questão, tá certo? Porque o maracujá, ele é muito atacado, né, pelo percevejo, e o percevejo ataca os botões florais da pitaia. Acho que a internet lá, acho que caiu de novo, né? Mas acho que deu para vocês verem, né, um pouquinho lá no início, deu para ver um pouco, né, não muito, mas eu queria que mostrasse mais assim, toda a estrutura, os detalhes e tal. Mas então, eu vou estar colocando aqui os slides, tá certo? Vou colocar aqui a apresentação. Deixa eu ver se vai dar certo pelo PowerPoint, porque do outro dia não deu certo. Tá aparecendo aí para vocês? Sim, Wander. E os slides estão passando? Passou? Não, coloca em apresentar eu acho que vai ficar melhor. É que eu coloquei para apresentar e estou passando os slides, mas Eu acho que travou, então aqui não, pelo menos aqui para mim não passou. Aqui também não. não sei o que está acontecendo isso. Mas vou colocar pelo PDF mesmo. Agora vocês estão vendo?
Sim. Ok. Passou o slide? Sim. Passou. Ok, só avisei eles aqui, porque eu não sei se eles vão... Ah, ele tá passando lá ainda, né? Mas eu já avisei eles aqui, né, que não deu para mostrar muita coisa, né? Porque tem o lugar certo lá que a internet não cai. Assim, um pouco mais em cima, acho que eles não... Não sei se eu... Mas tá certo, Léo, mãe, se estiverem me ouvindo aí, muito obrigado. Agora eu vou para outra parte aqui apresentar os slides, tá bom? Muito obrigado aí, eles já viram um pouco já. Bom, ok, então... Então, né, na palestra a gente falou um pouco mais geral, né, da cultivo e pós-colheita da pitaia, um pouco mais geral assim. Porém, tem algumas partes, né, como eu falei lá no modo geral, tem algumas partes que inclui, claro, né, a implantação do pomar, que eu mencionei um pouco lá na outra palestra. Mas, enfim, né, aqui no curso a gente vai focar mais na implantação, né, que é o nosso tema aqui. Então, a implantação do pomar, né, precisa de todo um planejamento inicial, né? Primeiramente, tem que buscar as informações sobre o mercado e o consumo da fruta, né, na região onde está implantando o pomar, como já aconteceu, né, de produtores, às vezes, aquela empolgação inicia, vê a pitaia que é uma grande novidade, né, já todo empolgado inicia, onde eu compro as mudas e tal, e às vezes sem muito planejamento. Se a pessoa iniciar, acaba que pode não dar muito certo, né? Então, tem que ter todo o planejamento, visar já lá na frente, né? Você já vai plantar, você já tem que ter aí um plano A e um plano B para onde, para quem que você vai vender essas frutas, né? Escolher aí o seu mercado, se vai ser um negócio mais assim, um negócio maior, né? Se for sua atividade principal na propriedade, visar uma certificação para atingir maiores clientes, exportação, ou se vai ser frutos para comércio local, ou se vai ser apenas para processamento, né? Que no caso seria para vender polpa, por exemplo, para fazer drinks, uma vez que os drinks de pitaia estão em ascensão no mercado. Tem várias páginas famosas, né, com milhares de seguidores aí na internet que eu conversei, né, através do meu perfil de pitaia no Instagram, e eles falaram que os drinks de pitaia com gin é os que saem muito, muito mesmo. Então, já aconteceu o caso, né, de produtores que iniciaram a produção e depois com o fruto não encontrou com quem escoar, mas aí por isso tem que ter um planejamento, porque tem alta demanda para o fruto, e então tem que buscar, né, buscar esses compradores, né, ou seja, divulgar, trabalhar no próprio marketing local, né, não esperar só que os outros, né, fazem o marketing, né, a gente tem também que fazer o nosso, principalmente se for na região local. Lá na minha cidade eu não fiz ainda, mas eu quero fazer nas rádios, né, já com as páginas de redes sociais, né, que são assim, da cidade, como por exemplo, tem uma página lá na minha cidade, que é de um vereador, né, que chama O Melhor de Manga, o nome de Manga é minha cidade. Então, através dele, ele divulga, já consegue atingir bastante dos habitantes da região, né, então isso é muito importante, tá certo? Mas já tem muitos outros produtores, principalmente um
produtor que eu tenho contato lá na Espanha. Se você pesquisar, né, na internet ou nas rádios, ele já fez bastante divulgação, né, de marketing da fruta. Então, também fazer o dimensionamento da área e definir o número de plantas a ser utilizado. Isso vai depender, né, do espaçamento. Aqui eu coloquei mais em tópicos, mas a gente vai estar falando isso com mais detalhe mais à frente. Né? Selecionar o local onde será realizado o plantio, né? Evitando solos mal drenados e rasos. Embora para pitaia o manejo você pode preparar, né? Por exemplo, essa área minha aí mesmo era em um murundu mesmo, praticamente. Minha avó falou, minha avó até, né, falou, vê se escolheu logo aí e tal. Porém, como a pitaia tem um sistema radicular pouco profundo, então você consegue ali modificar, né, o solo para ficar o mais favorável para ela, ou seja, se for muito argiloso, é aconselhável colocar pelo menos uns 5 a 8 litros de areia, né? Claro que uma areia que não tenha contaminantes nem sementes de daninhas, né? Para você não ter esse problema, né? Com micro-organismos. Se possível, né? Colocar essa areia embaixo de um plástico e deixar esterilizando a sol por um tempo. E o segredo principal da pitaia é que é matéria orgânica, bastante matéria orgânica. Então, com isso, eu consigo, mesmo que o solo ali seja bastante argiloso, né? Eu consigo trabalhar esse solo para que ele fique mais solto e assim se tornar mais viável e favorável para mim cultivar pitaia. Realizar amostragem e análise do solo, tá? Análise completa é importante, realizar física, química, macro e micronutrientes, porque os micronutrientes são muito importantes para a pitaia, né? Principalmente o boro. E, se possível também, embora tenha poucos laboratórios no Brasil, para você pedir também análise de silício, tá certo? Que eu conheço, né, claro, que aqui na Unesp faz, lá em um laboratório também em Paracatu faz, em Uberlândia, enfim, mas aí vocês podem estar buscando no laboratório da região de vocês, se faz análise de silício, que não é um micronutriente, mas é um nutriente benéfico, tá certo? Um nutriente que traz grandes benefícios. Todas as recomendações de calagem, eu recomendo o silício, tá certo? Deixa eu ver aqui E também verificar o histórico de pragas e doenças da área, tá certo? Isso é muito importante. Verificar quais as culturas que tinham antes, né? Embora para a pitaia, como é uma cactácea, né? Ou seja, certamente não, se for a palma forrageira, né? Que é uma planta da mesma família, porém tem outras pragas, outros micro-organismos de plantas de outras famílias que também podem ser pragas para a pitaia. A questão também de nematóides, principalmente a pitaia amarela, ela é suscetível a nematóide, então tem que estar atento a isso também. E daí realizar a correção do solo de acordo com os resultados estabelecidos pela análise do solo, definir o espaçamento a ser utilizado, né? Isso vai depender aí se vai utilizar maquinário ou não, se vai ser pulverização postal, se vai entrar trator, enfim, né? Isso vai depender também do sistema, a gente vai estar falando, né, com mais detalhes aqui no curso, dos sistemas de implantação da pitaia. Realizar a marcação das covas das plantas com estacas. Também é importante fazer a identificação, né? A gente costuma utilizar uma garrafinha transparente, daí coloca o papel, né, escrito qual variedade é, porque às vezes no início, né, para a pessoa que está iniciando, às vezes ela pode ter um pouco de dificuldade, ainda mais se for colecionador, né? Tem colecionadores do Brasil que tem 40, 90, 100 variedades, né? No Brasil, já tem alguns colecionadores que têm esse número de variedades. Então, é importante estar identificada qual é qual, né? Mas isso você também vai definir, né? Se você vai ser produtor, com no máximo 3 variedades, ou se você vai ser
colecionador, né? Com o maior número de variedades possíveis. Realizar a adubação das covas de acordo com os cálculos fornecidos através da análise de solo, né? Fazer o plantio das mudas com todo o zelo necessário para garantir maior sucesso e evitar a realização de replantios. Porém, isso é muito incomum para a pitaia, tá certo? Dificilmente se perde uma muda. Eu mesmo nunca vi alguém que perdeu assim uma muda de pitaia. Só se não deixar ela abandonada mesmo, né? Inclusive, eu já vendi até para de mudas lá para o Sergipe, daí deu um problema nos correios, demorou 2 meses, foi mais de 2 meses para chegar lá. Daí, como fica na caixa, né, fechada, sem luz, então acaba ficando suscetível, e daí ocorreu infecções, né, secundárias de fungos. Então já estava bem com lesões, então eu pedi para fazer recomendações para retirar toda aquela parte contaminada, passar uma canela em pó. Hoje já está lá o hospital todo produzindo, né? Que isso foi há mais de um ano atrás, tá certo? Então basta cuidar Wander, direitinho. Oi? o Marcos tem Pode uma falar. pergunta. Pode falar. Wander, Opa, então, essas recomendações de adubação para pitaia já tem as tabelas já? tem algumas. Tem algumas, sim. Ah, sim. A gente tem Só uma utilizado. curiosidade mesmo. Obrigado. Sim, já tenho. Porque isso, né, depende de muitas pesquisas, né? Então, o pessoal da SATS, né, da empresa SATS, que inclusive é patrocinadora do terceiro encontro nacional dos produtores de pitaia, que vai ter nesse final de semana agora, a qual eu estou na organização, ela tem, né, não tem medido esforços, né, para trabalhar com pitaia, inclusive o único produto específico para pitaia que hoje no mercado é da SATS, que é um produto, um fertilizante foliar, e também o pessoal lá da Epagre, tá certo? Tem trabalhado bastante, e daí a gente já tem algumas, assim, ainda não está como a gente quer, né? Não está ainda bem concretizado, sabe? Porém, a gente já tem alguns parâmetros que a gente consegue elaborar uma recomendação. Bom, Obrigado. vou colocar aqui. Bom, a origem da pitaia. Vocês podem me falar quantas pessoas aqui, mais ou menos, que não estavam na palestra passada? Porque eu havia informado que o público ia ser diferente, né? Mas a Emily me falou que não. Tem quantas pessoas aqui que não estavam na palestra passada? Pode só levantar a mão aí para me saber, por favor? Ou comentar no chat. Uma, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas. Ok. Então eu vou passar um pouco mais rápido, né? Porque eu já falei disso aqui na palestra, né? Segunda-feira, né? Então eu vou falar aqui só rapidamente, né? Para as pessoas que não estavam. A origem da pitaia na América Central, a maioria das variedades, né? Claro que tem outras variedades que foram originárias, por exemplo, em Israel, como a amarela Golden Israel. É uma variedade de grande desenvolvimento, né? A parte agronômica muito boa aqui nas condições do Brasil. Essa região aqui é uma das regiões de maior biodiversidade do mundo, né? Tem lá se concentra várias espécies, uma fauna e flora muito rica mesmo, né? Região ali da Nicarágua, Costa Rica, Panamá, e também existem as pitaias aqui da América do Sul, algumas a pitaia, por exemplo, a amarela colombiana, a palora do Equador, são de alta aceitabilidade, porém
elas não se desenvolveram bem, né, agronomicamente falando, nas nossas condições aqui do Brasil, porque elas requerem uma altitude bem elevada, né? Então, dando um zoom aqui nessa área, né, vocês podem observar aí toda essa região riquíssima em fauna e flora, né? Inclusive tem as pitais que a gente chama aqui de pitais da Nicarágua, pitais da Costa Rica, que são apelidadas aqui no Brasil. Em sua maioria são de vermelho, de polpa vermelha, tá? Porém, elas necessitam de polinização, não são autoférteis. O ambiente, o clima lá, né? É bem um clima assim mais úmido, com bastante vegetação, que a pitaia gosta de um sombreamento de 40% a 60%. É importante a gente estar observando isso, como é a região nativa, né, da cultura que a gente vai trabalhar, né, que a gente está estudando. Então é importante saber isso para a gente tentar simular como a gente tentar simular, né, o manejo para ficar mais propício para ela, né? Porque a gente está indo contra a natureza, né? A gente está tirando ela lá do habitat natural dela, com clima favorável e tal, está levando ela para outro lugar totalmente diferente. Então a gente tem que trabalhar nisso, né? Então, o ambiente clima assim mais é ideal para pitaia, né? O clima tropical de 18 a 26 graus, né? E subtropical com manejo adequado. Abaixo de 18 graus, o pessoal lá no sul produz frutos de boa qualidade, né? Porém com manejo bem adequado. Nem só no sul, né? Essas geadas que teve mesmo nesses últimos dias, né? Como no sul quase todo ano tem, né? Claro que não foi tão forte como essas últimas que teve agora. Então, precisa de um manejo bem complexo, né? Claro que essas geadas foram bem severas, né? Houve muitas perdas, porém tem muitas coisas que se podem fazer, né? Como que podem ajudar. A utilização, né, da água do vidro, água de vidro, que é a base, né, de cal virgem e outros elementos, né? Tem uma receita para se fazer ela. Também o aminoácido prolina, que eu vou estar falando para vocês mais adiante. E os manejos físicos, né? Que é cobrir cada planta de pitaia com um saco, né, de big bag ou de alguma outra estrutura física, né? Até mesmo com sombrite. E também realizar uma irrigação por aspersão convencional, para estar tá lavando aquele gelo, né, de cima da pitaia na manhã pós-geada. Precipitação anual de 1.200 milímetros, chuva bem distribuídos. A pitaia é cultivada em todo o país, em todos os continentes. Né? Está bem difundida aí no Brasil e no mundo. A propagação, vou passar aqui um pouco mais rápido, né? Porque o pessoal não já foi. Propagação por sementes é mais utilizada em melhoramento genético, né? O pessoal lá da Embrapa Cerrado de Brasília já desenvolveu duas variedades, a pitaia Lua do Cerrado e Luz do Cerrado, né? Com programas de melhoramento, e daí faz os cruzamentos, né? Coloca essa semente para germinar, porém ela demora bastante, né? Não é viável comercialmente, porque demora cerca de 4, 5, 6 anos para começar a produzir. Essas mesmas que eu plantei em 2019 ainda não produziram, já estão no topo do mourão, né? Já emitiram brotações e tal, porém ainda não tem ainda energia, né, suficiente, digamos assim, para poder conseguir, né, produzir frutos. Não tem ainda, né, a estrutura, não tem ainda um sistema reticular bem desenvolvido para produzir os frutos. Então, a gente utiliza comercialmente a propagação por mudas. Infelizmente, ainda é uma terra sem lei no Brasil. Se eu não me engano, tem só 2 ou 3 viveiros com Renazem, né, registrados pelo Ministério da Agricultura, que é lá no sul do Brasil. Então, infelizmente, há muita transmissão de mudas com doenças por aí, né? Então, as pessoas que forem vender têm que ter essa consciência, né, de estar vendendo uma muda, pelo menos, né, visualmente boa, porque
Às vezes o pessoal ainda não tem pouco conhecimento, né, quanto a isso, como não é um viveiro certificado e tal, e também o comprador, né, é importante deixar essa muda de quarentena um tempo, para ver se não vai aparecer alguma lesão, né, alguma necrose, que daí tem que se fazer, né, o descarte ou um manejo adequado para não estar disseminando ou implantando um pomar com mudas contaminadas, né. Vocês podem observar aqui que a raiz está bem tá na vertical, né? Porém, aqui, porque eu arranquei ela, porém, como eu mencionei para vocês, a raiz é bem superficial, então, quando eu tirei, né, claro, ela desceu, mas no solo ela não estava assim como está, tá certo? Só para vocês entenderem isso. Ela estava mais na horizontal e na camada ali de, no máximo, 10 centímetros, que é o que chega o sistema radicular da pitaia. Porém, quanto melhor a gente tentar, né, desenvolver o sistema radicular dela com um solo mais bem oxigenado, né, que esse é, como eu já falei para você, é o segredo da pitaia, né? Ter um solo com bastante matéria orgânica, solo solto, um solo com boa drenagem, um solo com boa cobertura, tá certo? Então, aqui tá algumas mudas, né? A gente tem vários recipientes desse com mudas lá. Aqui vocês podem observar uma muda já querendo emitir botão floral, né? Porque como eu retirei a muda, né, da planta adulta, né, um clone, então ela já tem carga hormonal para produzir um botão floral para fruto. Porém, não tem ainda a estrutura, né? Não tem um sistema reticular ainda desenvolvido para conseguir desenvolver o fruto. Então, esse botão vai vir a abortar. Então, ou eu já retiro esse botão e o que eu quero aqui nesse momento é a brotação, né? Eu quero que ela cresça. E aí, aqui falando sobre os botões florais, é comum na primeira produção ter acontecer abortamento de botões, tá certo? Porque às vezes ela faz uma seleção natural, né? Como ela ainda não tem boa reserva nos cladóides, né? Não tem as raízes ainda pouco desenvolvidas, então acontece de emitir muitos botões no primeiro ano e daí alguns vêm a abortar. Esse amarelo aqui mesmo, tá amarelo assim porque no outro dia seguinte ele já caiu, porque ele já estava abortado, tá certo? Aqui é um botão floral da vermelha Costa Rica, apelidada aqui no Brasil de roxo do Pará. As variedades vermelhas têm essa característica no botão floral, né, com essa tonalidade roxa nas extremidades. Ao contrário das variedades de polpa branca e da amarela, né, que é um verde assim mais claro, tá certo? Então, o botão também, às vezes, não, nem sempre, tá bom? Pode ser utilizado para distinguir algumas variedades, tá certo? Aqui vocês podem observar que tem um pó branco, ó. Esse pó branco aqui é do PUFO, um inseticida permitido por várias certificadoras orgânicas, porque o botão floral, como vocês podem observar aqui, ó, eles emitem essas pequenas exudações devido a seiva elaborada, né, que contém bastante carboidrato, açúcares. Então, o que acontece? Vem várias formiguinhas doceiras e começam a vir a sugar esse líquido que é exudado pelo botão e daí elas começam a roer esse botão. Então, a gente precisa fazer um controle nessas formiguinhas, tá certo? Como na pitaia acontece muito rápido, né, esse botão aqui, ele desenvolve cerca de 30 a 35 dias para crescer e abrir a flor para começar a produzir o fruto, né, que daí vai mais 30 dias ou 60 dias para as variedades amarelo colombiana, palouro do Equador, que demora um pouco mais, né, de 60 a 90 dias na planta. Então, aqui tem intensa divisão celular, né, um intenso crescimento. Nessa fase aqui, a fase do período crítico de água, né, a planta nesse momento exige bastante água.
Então, acaba que acontece essa exsudação nos botões florais. E daí, como eu mencionei para vocês, né, pode acontecer abortamento, mas só a planta jovem que pode acontecer abortamento floral, não. Também os percevejos, né, percevejos de patas lameladas com seu aparelho bucal bem desenvolvido, eles penetram o aparelho bucal para sugar o botão floral e daí vai ocasionar, né, no abortamento desse botão a qual ele atacou, né, se alimentou. Então, muito importante estar fazendo o controle dos percevejos com óleo de nim, por exemplo, ou até mesmo fazendo monitoramento, porque apenas uma família de percevejo, né, com poucos percevejos, já faz um estrago bastante em vários botões. Então, é importante estar sempre fazendo o monitoramento. Né, na implantação do pomar, né, é importante estar definindo aí a quantidade de stand, né, de plantas por hectare, que vai variar com a quantidade de plantas por tutores e o espaçamento, né? O pessoal tem utilizado de 2 a 4 plantas por tutores. Eu utilizo poucos mourões que eu tenho com 3 mudas, mais por questão mesmo de ter, né? Eu tinha bastante mudas, então acabei colocando em alguns 3, mas o ideal é colocar 2. O que acontece se coloca 3 ou 4? Vai formar o guarda-chuva mais rápido, né? Ela vai fechar mais rápido. Porém, é desvantajoso a longo prazo, porque vai acumular muitos cladóides e daí você tem que estar fazendo a poda. E também pode haver uma competição, né, por água e nutrientes. Então, eu utilizo 2, tá certo? E utilizando 2, todo o meu pitaia lá, com as raízes são bem superficiais, vou mostrar para vocês. Todo o meu pitaia já está coberto pelas raízes dela. Então, como eu já mencionei para vocês, né, o espaçamento você vai escolher de forma do que for mais adequado para a sua propriedade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, depois eu posso estar respondendo. E vale sempre, né, lembrar que você tem que multiplicar, né, se você vai ter aí 1.011 mourões, né, por hectare no espaçamento 3x3, você vai multiplicar esse 1.111 por 2 ou 3 mudas, né, para você ter aí o total do número de mudas, né? No caso, eu utilizo 2 mudas, então vai totalizar 2.222 plantas por hectare, certo? Então, esse aqui é um método muito utilizado aqui nos países vizinhos, né, e também é utilizado em alguns países na África, que é em cima de rochas, tá certo? Porque em determinadas regiões, com aquelas rochas, né, cobertas por musgos, é encontrada a pitaia nativa, né? Vocês podem observar, está bastante carregado, ó, os frutos verdes aí, né, em desenvolvimento, bastante carregado. Pode estar observando que aqui é uma plantação mesmo, está uma rua, ó, vocês podem observar mais lá no fundo, ó, essa área é um pouco grande, ó. Tem bastante. Vocês podem estar observando aqui as mangueiras com a irrigação, ó, e assim eles têm produzido bastante lá, né? Fica até mais econômico, né? Claro, se você já tiver uma propriedade com pedras assim, né? Então você pode estar fazendo esse tipo de manejo. Claro, se for numa região com a incidência solar muito grande, então você tem que estar fazendo um manejo com proporcionar um sombreamento para essas plantas não sofrerem com alta temperatura, que essas rochas, né, podem vir a aquecer com alta incidência solar. Então é importante utilizar aí um tutor bem com a madeira, né, bem resistente, né, que possa durar aí, pelo menos 20 anos. No caso aqui, a gente tinha essas madeiras, né, da propriedade lá mesmo, que é aroeira. Tem o sistema por espaldeira, que aqui você coloca mais mudas, né, com um espaçamento menor de uma planta para outra, e o espaçamento entre ruas geralmente é de 4 metros, né, que vai depender, como já mencionei,
da máquina que você vai trabalhar. Se é somente costal, né? Só pulverizações costais, então 3 metros já é 3 metros, 3 metros e meio, né? Já é suficiente. Uma vez que ela puxa aqui mais ou menos quase 1 metro, né? De cada lado aqui dos escoladoides, então tem que ter o espaço para passar com o sistema costal. Se for com trator, né? Aí já tem que ser 5, 6 metros de... vai depender também, é claro, do trator. 4 a 6 metros de distanciamento entre ruas. Mas o tutor mais indicado é o tutor de cimento, né, de concreto, com ligas de ferro, que daí ele dura bem mais tempo, claro, né, comparado com a madeira, e fazendo, né, o orçamento da brita, do cimento, areia, dos ferros, dependendo da região, é claro, né, com essa alta dos preços, com essa alta valorização, né, dos materiais de construção, está mais ou menos em torno de, sai mais ou menos com a mão de obra também, R$ 40, de 30 a R$ 40 o preço do mourão, tá certo? Claro que isso pode ser bem variável, né, de cada região, mas a faixa é mais ou menos essa, né, porque tem a mão de obra que é bastante cara e também o ferro, né, que vai no meio para proporcionar a resistência, uma maior resistência para o mourão. O tutor vivo lá, como a gente estava mostrando para vocês, né, que minha mãe e meu primo lá estavam transmitindo para a gente. E aqui agora também falando um pouco do sistema utilizado lá na China. Aqui utiliza-se o mulch, né, que é a cobertura morta. Aqui embaixo, próximo às raízes, né, já tem palhas aqui, né, e também vocês, isso pode variar, né, no caso, eu utilizo o amendoim forrageiro, que é uma leguminosa que já fixa nitrogênio da atmosférica, né, para o solo. Porém, pode ser utilizado várias outras tipos de cobertura morta, né? Como, por exemplo, palhas de café, né? Ela já fermentada, é claro. Eu tenho uma área também na propriedade, né? Que minha mãe estava transmitindo aí. A gente tem uma área de um pouco mais de meio hectare de palma forrageira, né? Para alimentação animal. Que daí, como ela é uma cactácea, né? Da mesma família da pitaia, a gente optou por colocar uma cobertura morta de bagaço de cana, né? Isso vai depender aí conforme a sua região, né? Se tiver bastante café, é importante utilizar a palha de café. No caso da minha região lá, que é época agora, né, época de fazer rapadura, né, cachaça. Então, eu consegui bastante bagaço, né, o suficiente para ocupar toda a área, tá certo? Então, lá na China, né, vocês podem observar que tem um sistema de iluminação, a qual eles fazem o complemento de luz para ter indução floral, né, que a pitaia precisa de 12 horas e 15 minutos de luz, por isso que na região sul e sudeste ela produz no verão, que é quando o dia está mais longo, né, então, se o sol está nascendo às 5 da manhã e se pondo às 5h15 da tarde, né? Ou seja, eu tenho aí 12 horas e 15 minutos de luz, então já pode iniciar já inicia, né, claro, também com a combinação de uma temperatura um pouco mais elevada, já inicia a brotação, a floração, né? Agora mesmo, lá no norte de Minas, a gente está com 11 horas e 30 a 40 minutos de luz, né? Então, porque já está quase, né, chegando a época de produção, né? Quando o dia estiver mais longo, tá certo? Então, se eu coloco luz, né, complemento com luz, ela vai induzir a floração, claro, que daí também modifica todo o manejo, né? Porque durante o período que ela não está produzindo, ela está acumulando reservas, então tem que fazer todo o manejo com adubações mais leves, só que mais parceladas, né? Também com aplicações foliares, né? O que tem uma absorção mais rápida,
que daí eu posso estar preparando essa planta para conseguir produzir por mais tempo, tá certo? Aqui vocês podem observar a imagem, né, noturna aí com as flores. Aqui também o manejo aí, né, no solo, qual está um amigo lá da China, né, que está fazendo aí um manejo. Vocês podem estar observando que o solo é bem solto, né, solo bastante solto. O que acontece? Quando a gente planta pitaia, né, às vezes acontece da terra meio que ir descendo e as raízes ficando muito, muito por cima, né? Então é importante estar colocando um solo, né, mais em cima, assim, para poder estar tampando as raízes. Claro que o solo solto, eu não posso colocar, fazer com que essas raízes fiquem sem oxigenação, tá certo? Que você pode observar mais imagens, né, no sistema aqui em espaldeira, com irrigação por gotejamento, o murão aí de cimento. Pode observar aí, ó, muita matéria orgânica no solo, que é desse jeito que a pitaia gosta. Olha as raízes aí bem, né, bem superficiais. Então, no meu pomar, né, estava assim, ou seja, está, né, assim. Quando a raiz vai crescendo, né, ela tem essa cor, né, meio branca, clarinha. Daí fica bem fácil de se observar. Eu achei muito incrível quando eu vi pela primeira vez, né, que foi na época de chuva, né, quando o clima está mais úmido, né, a pitaia, quando passa assim uma semana chovendo, aí a pitaia gosta bastante, né, clima um pouco mais úmido, né, de chuva. Daí aconteceu de o sistema radicular desenvolveu assim bastante. Então, estava viajando quando eu cheguei, né, que fui olhar o pitaial, tava todas essas raízes misturadas com o amendoim forrageiro, né, que é uma cobertura de solo. Então, só para demonstrar para vocês que é bem superficial mesmo, né, o sistema radicular da pitaia. Porém, quando essa raiz vai ficando um pouco mais velha, daí ela fica com a aparência assim mais um pouco mais lignificada, né? Porque ela vai também aumentando um pouco o diâmetro, tá certo? E buscando, né, nutrientes. Ela tem um desenvolvimento, tem um sistema radicular bem ativo, né? A gente faz as pulverizações de fertilizantes foliares, também como preventivos, né, de doenças à base de cobre. E ela absorve isso muito bem, né? Lembrando que tem que ser no fim da tarde. Porém, a maior parte, é claro, ela absorve pelas raízes. Porém, a gente tem que dar uma condição para ela desenvolver dessa forma. Se eu tenho um solo lá compactado, né, muito argiloso, pobre em matéria orgânica, eu não vou ter, não vai ter um sistema radicular bonito assim, tá certo? Cheio de raízes vigorosas, de raízes vigorosas, né, com pelos adjacentes, né, radiculares bem desenvolvidos, tá certo? Importante também na computação do pomar você observar a qualidade da água, né, fazer uma análise de água, ver se essa água não tem muito excesso de íons e de íons tóxicos, tá certo? Muito importante você estar. Geralmente os laboratórios que fazem análise de solo também fazem análise de água. Então, é muito importante, né, você estar sabendo a água. Às vezes, muitos produtores não dão importância para isso, né, mas é muito importante você saber com que água que você está jogando no seu pomar, no seu negócio. Aqui tem essa máquina de espalhamento de matéria orgânica, né, esterco, enfim, que eles desenvolveram lá na China, né, ou seja, facilita bastante o trabalho. Então, vocês podem observar aí. Aqui está um espaçamento em torno de 40 a 50 centímetros por planta na linha, né? Em torno aqui de 5 metros entre ruas, né? Para poder estar passando com essa máquina. Lá na Espanha também, né? Utilizado o sistema em cultivo protegido devido ao inverno intenso, né? De frio. Inclusive lá agora, né? Aqui no Brasil, a gente já vai na América do Sul.
já vai começar o verão, enquanto lá já vai começar o inverno, né? Ou seja, enquanto aqui a gente não está produzindo, lá eles estão no final já da produção. Então, tem que ser utilizado, né, esse sistema de cultivo protegido para não sofrer danos com a geada. Então, como eu faço um grande investimento, né, com esse cultivo protegido, eu tenho que colocar o maior número de plantas possível para mim aproveitar bem o meu espaço, tá certo? Então, por isso que aqui, né, está em torno de até 20, 30 centímetros de uma muda para outra, né? Claro que eu vou ter que ter um manejo intenso aqui de poda, de adubação com um intervalo de parcelamento, né, mais curto. Então, esse é o manejo que é mais utilizado lá na Europa. Aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, o pessoal lá gosta de utilizar o sistema em espaldeira com uma madeira, como vocês podem observar. Também eles gostam bastante de utilizar lá o vaso, em vaso, porque daí eles conseguem ter um maior controle, né, da adubação. Porém, se torna bem mais trabalhoso e mais oneroso, né? Porque além de você ter que comprar as mudas e os tutores, você também tem que comprar os vasos que não são baratos, né? No ano passado mesmo, ano passado não, este ano, fiz um experimento aqui em estufa, né? Aqui na universidade, daí a gente teve que comprar os vasos de 50 litros, que não são nada baratos, tá certo? Então, se você vai comprar aí, né, um grande número de vasos, né? A gente comprou 60 vasos, vou comprar aí, né, 1.000 vasos, né? Já entra aí como um grande significativo aí no aumento do custo, tá certo? Mas, né, isso vai depender do preço, né, que eles encontram lá e também do manejo, né? Vocês podem observar aqui que é uma área bem declivosa, olha, porém eles produzem bem e frutos de muita qualidade por lá. E também vocês podem estar fazendo conforme a sua criatividade e o material que você tem e a disponibilidade de mão de obra que você tiver. Esse aqui é lá nos Estados Unidos, né, em Los Angeles, como eu mencionei para vocês, eles gostam de utilizar vasos e um sistema com madeiramento mais bem acabado. Claro que aqui no fundo desse vaso eles colocam uma estrutura, né, uma estrutura com mais madeira para ter uma base, né, na extremidade desse mourão para ter o sustentamento. E também o peso, né? Até o mesmo, o próprio peso do substrato também já ajuda. Porém, não pode ser feito, né, algo sem qualidade, né? Porque pode vir a ter prejuízos aí no futuro, né? Já vi fotos de pomares aí com 5 anos em plena produção, aí vem um vento nem muito forte e derruba, né? Então também é importante, pessoal, na implantação do pomar fazer a utilização de quebra-ventos. Se for uma região alta, né, com muitos ventos, é importante colocar até 2, 3 ruas da sua cerca viva, né, para já no planejamento implantar ela junto com o pomar, né, para ela conseguir crescer e proporcionar a quebra de vento, né? Porque além nem só por essa questão de derrubar o tutor, né, mas também pela questão de muito vento, né, também é estresse para o vegetal, né? Bom, aqui né, já havia mencionado para vocês, né, que a Pitaém a gente ainda tem pouca assistência técnica, não tem produtos registrados, né? A gente utiliza aí os orgânicos, os biológicos. Aqui é a foto lá do meu pomar, né, do nosso pomar lá da minha família. Vocês podem estar observando aí, ó, pitais amareladas, né? Isso no verão acontece isso, porque eu estava na transição do mamoeiro, né? Que eu utilizava o mamoeiro como sombreamento. Daí eu
plantei a gliricídia, né, uma espécie florestal, que é para não ter esse problema, né, de quebra de fim de ciclo. Então, estava nessa transição, então a pitaia estava tomando um pouco de sol, né? Mas eu entrei com o manejo de aminoácidos, né? E também a utilização de calvigem é importante para proteger do sol. E, então, quando estava, né, com sombreamento com mamoeiro, vocês podem observar que elas estavam com verde mais escuro. E no início, quando eu implantei as mudas, a gente improvisou uma palha de coco para estar proporcionando esse sombreamento, né? Então, se a sua área vai ser grande, né, área de muitos hectares, então fica mais barato, né, você está implementando, consociando com alguma cultura florestal para estar proporcionando aí esse sombreamento, ou, né, se tiver disponibilidade, fazer aquisição de sombrites, lembrando que sombrites de 50%, ou de 40% a 60%, 50%. E, se possível, também deixar de uma forma mais prática para colocar mais no verão, porque se deixar esse sombrito também no inverno, as plantas podem vir a ter pouca, né, incidência solar, que é que acontece no inverno, né? Além do dia ser mais curto, né, ter menos tempo de incidência solar, não tem tanta irradiação como no verão. E também é importante o sombreamento para não degradar os pigmentos dos frutos. Com sombreamento, eu tenho um fruto mais vistoso, um fruto com uma coloração mais bonita. Aquele fruto que tomou muito sol, ele vai ser um fruto assim, com uma cor mais opaca, tá certo? Aqui lá na China, né, na época do verão aqui, vocês podem observar que sofreu, né, bastante estresse por sol. É fácil de identificar, né? Vocês podem observar que aqui não tem como, né? Não tem como ter aqui fazer um 360 graus aqui, mas ela fica amarelada, né? Para você não confundir com alguma outra necrose, né? Com doença, por exemplo. Pode observar que ela fica mais amarela no ângulo em que recebe mais irradiação solar no meio-dia ou durante a tarde, tá certo? E também é importante estar plantando na direção do sol, porque daí você consegue que todas as plantas tenham a mesma quantidade de sol, né? Porque, então, é ideal ser no leste-oeste. Se eu planto contrário ao leste-oeste, eu vou pegar, as plantas vão pegar muito sol de um lado na parte da tarde e do outro só na parte da manhã, né? Então, isso é conflito. Então, a gente tem que plantar sempre no sol para todos pegarem a mesma quantidade de radiação. Aqui o amendoim forrageiro, né? Como já havia mostrado para vocês, a cobertura de solo, né? Não é só questão ornamental, não, né? Fica muito bonito, mas a gente está tendo mais para proporcionar aí, né, maior microclima favorável aí para as raízes, né, da pitaia. A gente está tendo muito problema com o ácaro, né? Mas está conseguindo controlar com calda sulfocálcica, né? A gente não utiliza produtos químicos, então a gente tem feito controle do ácaro com aplicações frequentes de calda sulfocálcica. Aqui é outro exemplo aqui do mulching, né? Proporcionando aí a cobertura de solo. As podas, né? Como mencionei para vocês no slide anterior. Vou falar aqui um pouco mais rápido. Tem que deixar apenas um crescendo. Se eu deixo esses brotos aqui, vão gastando energia, né, gastando força. Então, se eu deixo só um broto, ele vai concentrar todos os seus assimilados para subir, né, que eu preciso desses brotos lá em cima, né, lá em cima, lá depois do meu suporte, que é para ele brotar e produzir mais cladóides. Quanto mais cladóides, mais frutos, né, para a pitaia. Espinho é dinheiro, né, a gente, no manejo da pitaia, a gente sofre bastante furando a mão com a pitaia, né? Claro que com a prática a gente já consegue
pegar, né? Quase não acontecer acidente, mas acontece bastante, né? Já furei muito minha mão. Minha mãe também lá anda com a mão, né? Com muitos espinhos. Mas com a pitaia, espinho é dinheiro, né? Porque é dele que sai os brotos e é dele que sai o botão floral, que vai produzir os nossos frutos, tá certo? Então, eu venho aqui, corto esse broto menor, né? Ou algum que esteja mais direcionado do tutor, para poder subir só um. Ou se você tem a intenção de ter mais mudas, né? Se tinha pouco recurso para comprar muitas mudas, que são caras. Você comprou poucas mudas. Então, saiu mais brotos aqui. Você vem aqui, quando ele atingir 30 centímetros, você vem aqui, corta 1 centímetro, deixa mais uns 20 dias para ele acumular mais reserva. Aí você vem e corta para fazer a muda, tá certo? Mas nunca, é importante, pessoal, nunca utilizem mudas de brotos. Nunca comprem mudas de brotos, porque é muda ruim, né? É uma muda com pouca reserva, vai demorar para desenvolver. Mudas têm que ser de plantas matrizes já de cladódios, né? De no mínimo aí 2 anos, tá certo? 2, 3 anos. Daí, né, temos aí as podas, poda de maturação das mudas, que é essa que eu falei para vocês, poda de propagação, a poda de formação da copa, a poda de produção. A poda de formação da copa é quando o meu broto principal já ultrapassou lá o suporte, eu venho e podo para quebrar a dominância apical e emitir mais brotos. A poda de produção também é nesse sentido, eu quebro a dominância apical e daí eu estimulo ela a emitir mais botões florais, uma vez que na época de produção os botões, eles, os primeiros, né, emitem na ponta do cladódio, tá certo? E a poda de limpeza, que é quando eu tenho excesso de cladóides, daí eu tiro para não ficar sombreamento. Então, mostrando aqui rapidamente para vocês, né, às 6 horas da tarde, quando o botão floral, né, já está no ponto, né, de abrir, né, para iniciar a antítese floral, ele já, no fim da tarde, você já consegue diferenciar. Por exemplo, vocês podem observar aqui nessa foto aqui do lado, das 8 horas da manhã, tem um botão aqui, ó, que não vai abrir ainda, né? Ou seja, que não abriu naquele dia porque ele está fechado ainda. Mas quando ela já começa a afrouxar assim, às 6 horas da tarde, é porque ela vai abrir, é porque tem show de flores noturnas, né, da pitaia. Que é muito bonito um pitaial, né, todo florado. Então, às 9 da noite ela está assim, né, que é a hora de você vir fazer a polinização, caso sua variedade não seja autofértil, e às 8 da manhã elas já estão fechando. Aqui é a abertura, né, do solo, um berço aí de 40 por 40 de diâmetro e 10, máximo 15 de profundidade. No preparo do solo, né, muito importante, solos não compactados, bem drenados, né, já mencionei para vocês, pH em torno aí de 7, fazer a calagem, ou ao invés do calcário, utilizar os silicatos, que são muito importantes para neutralizar alumínios, neutralizar metais pesados, né, elevar o pH e elevar a quantidade de cálcio e magnésio, e o silício, que é um nutriente benéfico muito importante. Utilizar aí os fosfatos naturais reativos, pó de rocha, né, enriquecer com matéria orgânica, fazer a compostagem da propriedade. Lembrando que o maior nutriente, a maior demanda é o potássio, e dos micronutrientes é o manganês, o ferro, o zinco, o boro também, muito importante na época da floração. Aqui, né, são cinzas, vegetais, borra de café, casca de ovo, né, moída, proporciona aí cálcio. Quanto mais moída, melhor, porque é interessante que ela vai mineralizando aos poucos, né? Então, se eu consigo, eu coloco o silicato de cálcio e magnésio, né? Então, eu vou e coloco também a casca de ovo, eu vou ter essa mineralização de forma mais lenta, então, né,
eu vou ter cálcio aí disponibilizando aos poucos por mais tempo, né? Lembrando que é um nutriente pouco móvel no solo, então eu tenho que ter uma boa adubação. E aí vocês me falam, mas é muito complicado arrumar muita casca de ovo para uma área grande. É só ter contatos com lanchonetes, padarias, e aí você vai conseguir bastante. Mesmo a gente, já falei com lá, a gente pega dos vizinhos e tal, né? A gente pede para juntar e rapidamente tem bastante ovo, né? Que a gente ainda mais agora com a carne cara, né? Então, o pessoal tem consumido bastante ovo e não demora muito para conseguir uma boa quantidade de casca de ovo, tá certo? Claro, se for uma área muito grande, né? Daí você utiliza apenas a fonte de cálcio, né? O calcário ou silicato, tá certo? Dos programas de adubação, né? No substrato para as mudas é importante utilizar em substrato à base de terra, né? Solo arenoso com casca de arroz carbonizada e esterco curtido, né? Para o plantio. No crescimento, né? É importante ter bastante matéria orgânica, sempre ter cuidado com excesso de N, importante mais utilizar as fontes de N orgânicas para não ter esse problema, né? Você pode estar utilizando torta de mamona, por exemplo, o próprio amendoim forrageiro fixa em torno de 170 hectares de N por hectare ano, então quase não precisa, né? Claro, um amendoim forrageiro já com 2, 3 anos de implantado. Na região sudeste-sul, né, antes da floração, de outubro a novembro, é importante fazer adubação com nitrogênio, né, com estercos e outras fontes, né, e potássio. É importante não utilizar o cloreto de potássio, e sim o sulfato de potássio. Durante a floração, entrei com cálcio e magnésio, né, silício e boro, né, pelo sulfato de boro, ácido bórico, certo? Que é o que eu utilizo lá. Na produção, importante utilizar tá fazendo essa adubação com fósforo e potássio para proporcionar energia e o potássio para atuar na ativação enzimática, que a pitaia tem um crescimento muito rápido, né? Pós-produção, de maio a junho e julho, é importante estar repondo a energia aí com a adubação fosfatada, mas já é bastante, como mencionei, né, é importante utilizar as fontes de rocha mais naturais, né, como os pós de rocha. A irrigação, né, já havia mencionado para vocês no início. Aqui algumas características das variedades, né, existem várias variedades de pitaia. As mais recomendadas, né, são a America Beautiful, Harley Comet, Equador, a Palavra do Equador, a Daxtar 69. Quais os pontos que vocês devem observar na escolha de uma variedade? É só qual a que é mais tem um sabor melhor? É complicado, porque cada pessoa tem um paladar diferente, né? Então, se você pega uma variedade que tem um fruto com a aceitabilidade, né, consumidor maior, né, uma média de aceitabilidade maior, ok. Porém, você tem que observar também se essa variedade vai ter um bom desenvolvimento agronômico na sua região, na sua propriedade. Então, é importante estar consultando, né, pessoas que têm produção próximo de você ou num clima semelhante, ou você pode estar fazendo a aquisição, né, de algumas mudas, né, naquela que você acredita mais, você compra um volume maior de mudas, porém faz um teste ali um pouco de cada para ver qual vai estar desenvolvendo melhor na sua região. Se a sua região não tiver, né, nenhuma produção próxima, por exemplo. Aí na região do Espírito Santo, né, eu conheço o produtor Moacir, né, que já saiu até na TV local aí, né? Esqueci agora o nome da cidade dele.
não sei se alguém conhece, né? Se alguém conhece, pode falar qual é o nome da cidade dele. Ele está até com os planos, né, de exportar a pitaia para a Europa, né, mais precisamente para a Espanha. E tem alguns produtores aí com projeto, com produções bem interessantes. Tem o youtuber, né, famoso, esqueci agora o nome dele. Eu já assisti bastante vídeos dele no YouTube, também é do Espírito Santo, né, então eu esqueci o nome da cidade agora. Se eu lembrar aqui, eu falo para vocês. Características das variedades, né? A branca comum Datus foi a que primeiro chegou no Brasil, porém não tem uma boa aceitabilidade, ela também tem o problema do colapso interno do fruto, porém é muito boa agronomicamente falando, desenvolve bastante, muito produtiva, enquanto as outras já floresceram um pouco, ela já emite outra floração, né? Ela está sendo utilizada mais como porta-enxerto. A branca vietnamese white é uma branca de casca vermelha um pouco branca mais interessante, com sabor um pouco mais agradável, né, com aceitabilidade melhor, tem mais rendimento de polpa, a casca um pouco mais fina, né, porém isso também é uma desvantagem que a vida útil pós-colheita, né, o shelf life dela é um pouco menor. A pitaia vermelha da Nicarágua orejona, bastante produtiva, um fruto muito bonito, com vermelho intenso, porém necessita de polinização, não é autofértil. A vermelha mais cultivada no Brasil hoje é a vermelha Costa Rica, roxa do Pará, porém ela tem o problema do rachamento dos frutos, mas que pode ser facilmente corrigido com o manejo do cálcio, silício e boro, né? Já foi detectado, né? Já tem pesquisas feitas com os frutos da pitaia roxa do Pará rachados, que houve a rachadura, e os frutos da pitaia roxa do Pará sadia, foi feitas análises e observaram que os frutos rachados tinham menor quantidade de cálcio e silício, tá certo? Então, é importante, por isso que é importante, né, o silício, que é um nutriente benéfico, juntamente aí com o cálcio. A amarela golden de Israel, muito boa agronomicamente falando, né, com sabor também. Capim purpúreo é um fruto um pouco menor, em torno de 200 gramas, bem pequeno mesmo, mas um fruto muito bonito. Parece assim até uma flor. Eu não coloquei fotos delas aqui, senão a gente ia ser a palestra inteira só mostrando as fotos da variedade, mas vocês podem estar observando as fotos lá na minha rede social, né? Pitaia Manga MG. Eu vou estar passando para quem não sabe ainda, né? Vou estar mostrando no final do slide. Amarela colombiana, muito boa, de aceitabilidade, porém ela não tem se desenvolvido aqui no Brasil. Eu resolvi cultivar ela via semente, né? Uma vez que cultivando por semente, né? Tem várias pesquisas mostrando isso, a planta vai conseguindo se adaptar melhor na região com o tempo, né? Claro que nesse primeiro cultivo talvez não, mas com paciência aí, né? Talvez se eu pegar a semente dela e cultivar novamente, então eu vou observar, né? O habitat é tudo previsível. Então eu vou observar se ela vai ter um melhor desenvolvimento, né? Eu tenho lá algumas mudas dessa imagem que eu mostrei para vocês da propagação por semente, tá certo? Então, muitos produtores desistiram de produzir ela aqui, compraram as mudas, né, com preço alto, também a valor do Equador, mas desistiram porque ela é nativa, né, de região com clima, com altitude muito alta, em torno aí de 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 metros de altitude, né? Na minha região lá é 490 metros por altitude, então, metros de altitude. Nem só isso também, né? Nem só a questão da altitude, mas também outras questões do clima em si. Vermelha de Taiwan, a minha favorita. Favorita também lá na Europa. A vermelha de Taiwan, a Boreal Red, a chinesa, são muito semelhantes. Muito semelhantes mesmo. É até difícil de diferenciar. Mas ambas são
Todas elas são muito boas, né? Foi o meu recorde de 953 gramas, um fruto, né? Praticamente 1 quilo. E é autofértil, não precisa polinizar. É bem agressiva para desenvolver, um desempenho, né, bem bom, bem favorável, bem desenvolvimento forte mesmo agronomicamente falando. Cresce mais rápido que as outras, tá certo? E está sendo realizado um experimento lá na UFLA de caracterização genética das variedades, porque, como os espanhóis costumam falar, a pergunta de $1 milhão é: que variedade é essa? Porque às vezes a pessoa acha uma muda, acha uma planta por aí, ou que às vezes nem a pessoa que tem não sabe o nome, né? Então, eu também já visitei pomar, um pomar assim, de quase 1 hectare, que o produtor estava achando que era uma variedade, né? Mas não era. Eu falei para ele: não, mas essa variedade não é essa que você estava falando. Essa variedade aí é tal. Por quê? Culpa dele? Não, porque é muito complicado mesmo essa questão da identificação das variedades da pitaia. É uma variabilidade genética muito grande, muito grande. Então, se eu polinizo aqui, se os próprios insetos, né, noturnos polinizou tal flor com outra variedade, aí a gente coloca o fruto vai gerar, e coloca essa semente para germinar, daí já pode ser totalmente diferente do fruto da planta mãe, né? Ou seja, porque foi feito um cruzamento ali. Então, muito importante esse experimento que está sendo realizado lá na UFLA. Aqui o problema do colapso interno da pitaia de polpa branca, tem efeito persistente gelatinoso. E mais, né, de comercialização, você já tem que ter definido, né, sua comercialização, se você vai fazer venda direta, se é para entrepostos, se é para exportar, enfim. Como nem todos são flores, né, cultivar pitaia não quantificadas, assim como qualquer investimento do agro. Então, vocês têm que ter todo um planejamento de gestão, né, principalmente. Claro que assistência técnica, né, ainda tem poucas, porém, né, acho que aqui tem bastante estudantes, né, vocês é uma área que está crescendo bastante, tá certo? Muitos me perguntam: você fica fazendo palestra, compartilhando conhecimento, mas vão roubar suas ideias. Não, mas eu quero isso mesmo, eu quero que qualquer pessoa que tenha a média de meio salário mínimo consiga consumir pitaia, porque é um fruto que todos merecem consumir, né, devido aos seus grandes benefícios para a saúde. Então, a gente quer, né, que ela se torne uma fruta comum, né, na mesa não só do Brasil, né, mas do mundo, tá certo? Inclusive, no mês que vem eu estou indo para a Espanha fazer uma pesquisa com pitaia lá, né, em parte do meu doutorado, que é mais nessa área, né, nessa pegada da engenharia química, tá certo? Porque lá agora tá, né, tem época de produção, então vou descer para lá. Caso de fracasso na cultura da pitaia, né, acho que um colega até falou na outra apresentação, na palestra. Então, tem que ter o planejamento, né? Tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, de para onde que você vai escoar esse fruto. Também tem os vários tipos de processamento que dá para fazer com a pitaia. Se tá difícil, se na região local não tem, né, compradores, pessoas que pagam o preço que você está querendo, faz um processamento, né? Tem várias coisas que dá para fazer com a pitaia, né? Venda da polpa, né? Como eu já mencionei, os drinks de iogurte, amigos cosméticos, o pessoal faz desidratação, encapsulamento, vixe, tem muita coisa que dá para fazer com a pitaia. Dados a serem enfrentados, né? Inclusive sobre esses problemas, eu vou compartilhar com vocês, para quem não respondeu, né, o questionário que eu estou fazendo, né, a pesquisa que eu estou fazendo para fazer um levantamento, né, dos principais problemas e desafios que são enfrentados principalmente
no início, né, na implantação do cultivo da pitaia e também no manejo, né, mas mais assim, é quem vai iniciar, tá certo? Os custos, né, isso varia conforme cada região. Vocês podem estar buscando linhas de créditos bancários em cada região aí, na região de vocês, tá certo? Linhas de créditos que cubram, né, na produção da pitaia. E é importante, né, como eu falei para vocês, ter todo um controle da gestão. Vocês, né, aqui em vermelho, né, tudo que você gastou ou que estiver gastando, né, nos custos de manutenção, tudo que entrou na venda de mudas, né, mudas, frutos e as das culturas consorciadas, e esse saldo que antes era negativo, né, para a gente hoje já está azul, né, a gente está com saldo positivo, com um bom lucro, né, que a gente obteve a partir já do segundo ano, tá certo? Comercialização, né, indústria, centrais de abastecimento, né, comercialização direta. Se for com certificação convencional ou orgânica, né, você abre mais as portas, né, abre o leque de maior número de consumidores, comparado com outras frutíferas, né, a pitaia tem se destacado bastante na questão do lucro, só, né, o simples fato aí do preço, né, você vender ela R$ 10 o quilo, comparação com R$ 1,2, R$ 1,22 da laranja, né, dos citros. Então, você já tem aí, coloca aí esse peso aí, esse preço para quilos ou para toneladas, aí vai ter uma diferença aí muito orbitante, né? Como vocês podem observar, de R$ 52.460 numa hectare de cultura, né, de citros para 200 mil na cultura da pitaia, né? Então, né, fazendo tudo bem planejado, se alcança sim, com certeza isso, tá certo? Então, eu estou terminando aí dentro do tempo exato novamente. Aqui na minha rede social, né, lá, Pitaia Manga MG, às vezes eu posto lá algumas dicas, novidades, eventos, né, eventos específicos de pitaia. Tem aqui o link também do meu questionário da pesquisa, está aqui também. Então é isso, né? No curso aqui, né? É interessante a gente ter uma maior interação. A gente teve grande interação lá no, na palestra passada, né? Como aqui no curso. Então, estou aberto aí a vocês a perguntas. Infelizmente não foi possível fazer uma transmissão com maior tempo, né? Lá no Pomar, mas espero que tenha sido possível vocês terem visualizado um pouco, e também nas fotos aí que eu mostrei, também tinha alguns vídeos na apresentação no PowerPoint, mas eu tive que salvar em PDF, né, para apresentar aqui, mas vocês podem estar conferindo lá na rede social Pitaia Manga MG, né, Pitaia com Y no final, Pitaia Manga MG, que lá tem bastante coisa, né? Como eu já falei para vocês, né, não sou blogueiro, né, não estou buscando, não quero ter o maior número de seguidores, né, eu quero divulgar pitaia, né, todo mundo, inclusive tem bastante perfis de pitaia nas redes sociais, isso é muito bom, porque a rede social é por onde a gente consegue atingir mais o público, né, tá trabalhando aí com o marketing, né? Inclusive o convite que eu recebi para essa palestra foi através lá da rede social, né, do Instagram, que a gente consegue ter uma boa visibilidade e conseguir divulgar o fruto que ainda já está bastante conhecido, mas a gente quer que se torne um fruto tradicional na mesa do brasileiro e que todos consigam fazer a aquisição desses frutos, né, e tornarem consumidores, tá certo? O Rafael levantou a mão.
Ô, Wander, tem duas dúvidas. Uma que você falou assim que não é para utilizar cloreto de potássio. Qual que é o efeito que o cloro tem nisso que atrapalha o desenvolvimento da pitaia? O cloro, ele é fitotóxico, né? Não só para pitaia, né? Ele já vem sendo aí bastante discutido, né? Nesses últimos tempos, porque ele não é benéfico, né, você utilizar o cloreto de potássio, uma vez que o cloro ele vem aí a fazer com seus íons, né? Causa danos, né, nos sistemas radiculares aí da pitaia, não só da pitaia, né, de outros frutos, e você utiliza o sulfato de potássio e você já faz adubação com o enxofre, né? Que o cloreto de potássio ele tem cloro e potássio, o sulfato de potássio ele tem o sulfato, né, do S, do enxofre, que é um macronutriente muito importante para as plantas, né? Claro que o sulfato de potássio tem um preço um pouco mais elevado, porém o cloreto de potássio já está aí com bastante preconceito, né? Já está diminuindo bastante a utilização dele, também por salinizar mais o solo, tá certo? Então, é muito importante você estar utilizando o sulfato de potássio ao invés do cloreto. Ô, Wander, a outra dúvida seria que você passou lá, vamos supor, antes da floração, durante a floração, na produção e pós-produção, que é para utilizar tais elementos, igual nitrogênio, potássio, cálcio e magnésio. Qual seria a porcentagem? Quais seriam as doses? Então, é importante, né, fazer as análises de não só de solo, mas também de cladódio, né? Você pega ali o terço médio dos cladódios para estar fazendo a análise, né? Como já falei para vocês, assim que foi descoberto que a pitaia roxa do Pará tem o problema da rachadura dos frutos, né? Que é devido à deficiência de cálcio e, de cálcio e silício, tá certo? Então, nessa adubação, vocês fazem, né, a adubação de reposição, que geralmente varia conforme a fonte, claro, mas que geralmente varia de 150 gramas a 200 gramas, tá certo? De cada macronutriente. E então, de 5 gramas, por exemplo, que eu uso lá, o ácido bórico, né? E o mais espalhado possível, né? Isso vai depender com a sua pergunta, né? Como é na época de produção, então você está se referindo a uma planta em plena produção e não a uma planta jovem. Então, se a planta já está em plena produção, ela já tem o sistema radicular mais espalhado. Então, é interessante que a adubação da pitaia seja feita em toda a área, que o adubo seja espalhado em toda a área, porque é onde o sistema radicular já estão, né? Não adianta eu fazer só um círculo de adubo ali em volta, né? Porque a pitaia acontece tudo muito rápido. Claro, se eu colocar só uma linha ali, né, em círculo em volta do morão, esse adubo, esses fertilizantes eles vão se mineralizando, né? Vão se espalhando no solo. Porém, tem alguns nutrientes que são bem pouco móveis e se você concentrar muito também, você pode estar até causando danos, né, nas raízes. Então, é importante estar fazendo essa adubação bem mais espalhada possível e também, para ficar interessante, fazer a adubação, embora aumente o trabalho, né, o manejo, é importante fazer uma adubação mais com um intervalo de parcelamento menor e com a quantidade menor. Porque se eu faço uma adubação muito pesada hoje e vou fazer só daqui 3 meses, 4 meses, aí isso daí não é bom, né? Eu tenho que fazer, tá? É melhor parcelar, né, na época de produção ali, todo mês, ou dependendo até mais frequente. Isso vai depender também se faz ou não a adubação via foliar, certo? Então tem que levar essas considerações. Se utilizar o FTBR12, né, que é um micronutriente
que tem vários, né, micronutrientes ali junto. Então, você tem que pegar a dose de acordo com o boro. Se eu não me engano, o FTBR12 ele contém 6% de boro, né? Então, você vai fazer uma quantidade que você não coloque mais do que 5 gramas de boro, né, em si, nessa adubação, tá certo? Então, Wander, eu tendo em vista aí a análise de solo que eu fiz lá no campo, eu quero implantar essa pitaia. Você tem os boletins técnicos de adubação de formação, plantio, adubação de formação e adubação de Assim, produção? bem lembrado, vou compartilhar aqui com vocês, ó, 2 links. Um link aí de uma cartilha, que é lá do pessoal da MT Horticultura. E vou compartilhar também o link do meu questionário. Para quem não respondeu ainda, por favor, para ajudar na pesquisa aí. Compartilhei aí o link. Tá certo? Ô, Wander, nesse link que você mandou aí da MT Horticultura, ele também tem um parcelamento das adubações? Fala sobre as adubações lá também. É um boletim bem geral. Tá Fala bom, sobre obrigado. tudo, dos custos da implantação, né? É o tema aqui da nossa palestra. Aí, pessoal, quem não preencheu, se terminar, por favor, preencha o questionário aí, ó. Tem aqui esse link curto, tá certo? Quanto fica mais ou menos, o Marcos Antônio perguntando, quanto fica mais ou menos o orçamento para implantar uma hectare de pitaia? Então, os gastos principais, né, na implantação do pomar de pitaia. As mudas, né? Você pode estar tentando negociar, né, com o vendedor, faz um preço melhor em um volume maior. Então, as mudas, os mourões, as mudas, vou falar aqui para vocês, né, para vocês terem, já estão perguntando de custo, pode variar aí, né, depende também da variedade. Vou falar aqui que é a verdade que a faixa é muito ampla, que é de 5 a mudas de R$ 250, né, que aconteceu das mudas da Palora do Equador, que era nesse preço. Hoje já está bem barato, porque foi em 2019, né, que houve aí uma grande venda dessas mudas aqui no Brasil, porque conseguiram, né, porque lá no Equador tinha uma lei que era proibido vender essas mudas, porque eles queriam ter elas exclusivamente, né, mas acabou que isso foi quebrado. Então, mais a faixa de preço aí varia aí de 5, 10 reais a 20, 25 reais a muda, né? Claro que isso pode ser negociado com o vendedor aí. E os mourões, né? Como eu mencionei para vocês, estão de 30, 40 reais. Aí tem a questão, né, do sistema de irrigação que você vai utilizar. Tem a questão também da cobertura, se você vai comprar as mudas de amendoim forrageiro, ou a questão também do sombreamento, né, as mudas da espécie florestal, ou se vai ser o mourão por tutor vivo, né, aí fica mais barato, como eu mostrei para vocês. Então, esse preço, com isso tudo, né, economizando em uma parte ou gastando mais em outra, pode variar aí de 40, 50 mil a 100, 110 mil reais para um hectare de pitaia. E o retorno, né, como eu mencionei para vocês, minha área é pequena, né, não chega a um hectare, mas eu consegui o lucro, né, como eu tenho o controle de tudo do que entra e saiu, o lucro a partir do segundo ano, tá certo? E daí para frente o lucro é só aumenta, porque à medida que passa o tempo, né, a pitaia vai tendo mais cladóides, daí ela vai produzir mais, né, vai ter um sistema reticular mais desenvolvido, ela vai tendo uma produtividade que estabiliza lá no quinto ano, mais ou menos. Aí ela já produz, vai produzindo bastante, né, no quinto ano. E então é isso, esse boletim mesmo, ele fala muito sobre os custos, tá certo?
muito importante vocês darem uma olhada nele aí, fala muito mesmo sobre os custos. Mais alguma dúvida? Alguém tem mais dúvida aí? Ô, Wander, tem uma dúvida aqui. No caso de você conduzir a pitaia com um tutor só, tem alguns problemas ou tem que ser dois? Um tutor só? Como assim? Tutor não é duas mudas ou uma muda Ah, só? tá. Então, uma muda só. Na PTA eu costumo falar assim, que um é pouco, dois é bom e três para cima é demais. Só que até três, né? Ainda é interessante utilizar, mas por que que três eu já considero demais? Porque a longo prazo, né, como eu mencionei para vocês, vai acumular muitos cladóides. Você vai ter que estar fazendo uma poda ali mais intensa. E também pelo preço, né? Porque se você 2 para 3 é pouco, né? Para um morão. Mas se você vai ter 1.000 morões no hectare, aí o preço, ou esse preço aí que o colega perguntou, né, o Marcos, aí esse preço já vai ser bem maior. Então você tem que levar tudo isso em consideração. Mas uma só não dá porque ela demora muito para formar. Né? Ela vai demorar bastante para formar. Então é interessante que seja duas, daí não vai haver. Vai ter. A gente costuma até falar que há uma competição boa em duas, porque ela não vai competir por água e nutrientes, né? Porque vai ter ainda um bom espaço, né, para as duas. E elas vão competir de uma forma boa, é quem vai crescer primeiro, né? Porque as plantas elas também se comunicam, né? Aí pelos metabólitos secundários, a alelopatia e tal. Então, não há assim, né, pesquisas tão concretas sobre isso, mas tem essa possibilidade de quando é duas, uma vai querer competir e crescer mais que a outra, tá certo? Por questão mesmo de desenho da natureza. Então, por isso que eu considero que dois, né, eu considero e recomendo, a maioria dos produtores também plantam duas mudas. Já a questão, quando é em espaldeira, aí já é outra conversa, né? Porque você já coloca ela ali a 30, 50, 70 centímetros, né? De uma muda para outra, ou seja, um espaço bem curto, né? Mas elas vão crescer as raízes, né, ao longo do espaço das entrelinhas, tá certo? Então, tem uma rua, né? Então, as raízes dela vão crescer, né, pelas entrelinhas. Então, tem que pensar todo nesse fator econômico, né? Pelo fator agronômico, pelo fator de manejo. Então, daí você escolhe qual é o mais interessante para você, tá certo? Obrigado aí, Wander, pela palestra aí e pelas respostas. Tem mais perguntas, pessoal? Podem fazer mais perguntas. Até mesmo nem só na questão de implantação, se vocês tiverem alguma pergunta sobre produtos, outras coisas assim, também pode perguntar. Ô, Wander, Opa, doenças, assim, tem quais são as mais comuns de ataque, como controlar? então, eu falei um pouco na outra apresentação, né? Tem a antracnose, a mancha cinzenta, são assim as doenças principais. Também tem a doença por rizotos, né, que é a podridão do colo, que acontece quando o solo é pouco drenado, né, muito argiloso, pouco oxigenado e muita umidade. E a muda plantada muito profunda, né, acontece a podridão do colo. Então, a muda da pitaia, pessoal, ela é plantada a apenas 1 centímetro de profundidade, ou seja, é só ali por cima da terra mesmo. E daí depois, né, ela já tende a descer um pouco, né, como a terra está fofa,
Aí por isso que lá na foto que eu mostrei para vocês dos chineses, né, eles estavam fazendo uma reposição assim de terra, né, de matéria orgânica em volta das plantas. Então, como não tem produtos registrados, né, para a cultura da pitaia, e alguns produtores utilizaram produtos químicos e aconteceu fitotoxicidade, tá certo? Então, é muito arriscado você apelar para utilizar um produto químico numa cultura, né, que não esteja registrado, né? Como eu mostrei para vocês, para registrar um produto precisa de ter passado pelo IBAMA para saber se não causa danos ao meio ambiente, precisa ter passado pela Anvisa para saber se não causa danos à saúde e, claro, pelas questões agronômicas, né, para saber se aquele produto vai ser eficiente ou não. Então, para o controle de doenças e pragas, a gente tem utilizado as caudas, né, os produtos orgânicos, como não tem produto químico, né, registrado. Também utilizamos os biológicos, né, os produtos mesmo à base de balveria, tem esses produtos biológicos mais já estabelecidos no mercado, né? A gente já tem feito alguns testes que são interessantes, por exemplo, para algumas pragas, né? Como, por exemplo, até para alguns tipos de percevejo, por exemplo. E então é isso. Para a pitaia é mais tranquilo, né? Digamos assim, ter um pitaia orgânico, né? A gente não utiliza nenhum produto químico, a não ser que seja em armadilhas, né? Eu vou fazer uma armadilha aqui para formiga. Aí eu posso até utilizar algum produto químico, né? Claro que também se você tem sua certificadora, né? Se sua propriedade, né? Se seu pomar é certificado, daí você tem que consultar sua certificadora, se você pode utilizar esse produto ou não, como por exemplo o PUF, né? Que é de princípio ativo carbaril. Ele é um produto utilizado para pulgas de cachorro, né? E ele é permitido na certificação orgânica, né? A gente utiliza ele para controlar formigas doceiras, né? As pequenininhas. Embora a formiga cortadeira também já apresentou problemas em algumas propriedades, na minha não, né? Mas já fez bastante estrago de cortar, né? Mas a formiga cortadeira já tem o controle dela estabelecido, né? Com iscas, por exemplo. Então a forma mais preventiva, né? Que é a parte mais trabalhosa, né? No manejo da pitaia, que é o que a minha mãe faz lá semanalmente ou a cada 15 dias, é a aplicação de cauda bordaleza, cauda sufocálcica, intercalada com cauda sufocálcica, principalmente, né? Porque a princípio ativo delas, né, é o cobre, o enxofre, e são, de certa forma, né, repelentes ou bacteriostáticos, né, fungistáticos, de um amplo espectro, né, de fungos, não somente de um. Então, é muito importante estar fazendo essa aplicação de caudas e também o manejo até com podas, né? Lá também já aconteceu de a gente ter dano, tá? pelo sol, né? E acabou que a pitaia ficou com, digamos assim, né? Imunidade um pouco baixa e veio algumas infecções secundárias por fungos, né? Então, quando a infecção é um pouco mais generalizada, tem que fazer uma limpeza, né? Retirar todo aquele excesso ali que está necrosado, aplicar uma canela em pó, ou, se for muito grande a área, né? Fazer a própria aplicação com a cauda bordaleza para vir a cicatrizar, né? Então, a gente fez isso e resolveu o problema. E questão de pragas, o óleo de nim. O óleo de nim tem sido um aliado muito importante no combate às pragas, né? Do percevejo, né? O percevejo verde e o percevejo de patas lameladas. Também
as vaquinhas, né, a diabrótica, que roem as flores, né, não causa assim tanto dano econômico, mas elas roem as flores, até mesmo o besouro da goiaba também, a própria lagarta, né, as mariposas, né, elas também têm sido um problema, né, que elas perfuram o fruto, né, se alimentam. E a praga principal, que é o arapuá, né, o arapuá, o sanharó, e ele já é bem um pouco mais difícil, né, de conviver com ele, né, uma vez que ele é uma abelha, né, considerada uma abelha protegida por lei. Na região de vocês tem bastante arapuá? Fala aí. Ei, Wander, boa noite. Aqui na minha casa aqui eu tenho alguns pés de pitaia e ano passado teve um ataque, né? Aí normalmente elas atacaram os brotos, né? Que estava saindo e depois atacaram os frutos quando ela deu os frutos e também as flores. Aí fica aquele aspecto feio, né? E quando ataca os brotos é pior ainda. A formiga também atacou os brotos também, cortou todos os brotos. Sim, é um grande problema, porque ataca tudo, todas as fases, né? O broto, até o cladódio já mais velho, as flores, ela rouba ali o espaço das abelhas, né? E perfuram também os frutos, né? Um problema um grande problema aí na produção de pitaia, né? Mas que pode ser pode-se conviver com ele, né? Igual eu mencionei na outra apresentação, com plantar bananeiras próximas, né? Porque daí ele vai e não cortar o umbigo da bananeira, né? Para ela ficar só lá, né? Na bananeira. E, né? Se vocês tiverem a disponibilidade ou dependendo do ninho, que às vezes é no topo da árvore, né? Eu já fiz lá mesmo de encostar com o trator, subir no teto da cabine do trator e tipo, coletar o ninho, né? E colocar num saco e soltar em uma área mais longe, né? Uma área longe de áreas agrícolas, né? Então, daí tem que ver a disponibilidade de que você tem, né, por fazer. Eu não recomendo, tá, pessoal? Não podem, não bate muito nessa tecla, não utilizem o fipronil, né, que é o famoso regente. Se você utilizar o fipronil ou qualquer outro produto químico, agroquímico que tenha o princípio ativo fipronil, né, o mais famoso aí na minha região lá, né, é o regente, né, eu tenho, mas tem vários outros produtos que tem como princípio ativo fipronil. O que acontece? Se só um sanharó tiver contato com o produto, né, e entrar lá por ninho, ele mata todos os outros. Mas o que acontece? As abelhas, acontece isso também com as abelhas, né? A gente já está com grande escassez das abelhas aí pelas secas, né, queimadas, que diminuiu bastante a população das abelhas. E outro fator também que levou, fator bastante agressivo, significativo, que levou à diminuição da população das abelhas, foi a utilização inadequada, né, dos produtores, por parte dos produtores do fipronil, né, que já passou até no Globo Rural, enfim. Então, tenham muito cuidado com isso, tá certo? Tenham bastante consciência disso, né, que vocês sabem a importância, né, que tem das abelhas, né, até uma espécie protegida por lei. Então, mas não deixem o arapuá, né, o sanharó, roer toda a sua plantação, né, de pitaia. Façam alguma coisa, mas com consciência, né? Qualquer um desses manejos que eu citei, mas com consciência de forma correta, sustentável, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Então,
Então, caso não tenha mais dúvidas, né, vamos dar encerramento ao curso do Wander. Wander, muito obrigada por participar nesses 2 dias. Foi uma honra ter aqui você com a gente. Em nome da Proagro, né, eu agradeço e te convido para futuros eventos poder participar com a gente novamente. Pessoal, eu reforço aqui, quem ainda não preencheu o formulário do Wander, vamos lá, vamos preencher, vamos ajudar ele. No mais, é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, Wanderson. E é isso. Obrigada. Obrigado, pessoal. Também, né, só lembrando aqui, no final de semana vai ter, né, o 3º Encontro Nacional dos Produtores de Pitaia, né, que dessa vez vai ser também online devido à pandemia. Vou estar compartilhando aqui o link com vocês. Vocês podem ter acesso aí a toda a programação do evento, né, que eu estou na organização. E tem um curso simbólico, porém eu vou estar disponibilizando aí ingressos de cortesia grátis para 10 pessoas, vamos supor, vamos jogar um número aí. Ou, se tiver mais interessados, também a gente pode ver. Mas vocês, de alguma forma aí, façam uma lista e me enviam uma lista, apenas uma lista entre vocês, porque se cada um for me enviando, né, eu já estou com a correria aqui, que eu estou na organização desse evento, né, que é no final de semana. Então, pode até conversar mesmo aí com a Emily ou com alguém da Proagro, tá certo? Para você estar fazendo essa lista e me enviar nome e e-mail, tá certo? Nome e e-mail. O ingresso tem um valor simbólico de R$30, mas eu vou fazer essa cortesia aí para vocês, tá certo? Muito obrigada, Wander, por nos presentear. É isso, pessoal. E se responder o questionário, por favor, quem não respondeu ainda. A gente vai mandar no grupo de novo lá, caso alguém não tenha respondido ainda. Podem responder, tá? Obrigada, Wanderson. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.